Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos tratar do momento em que as mulheres começaram a usar calças. Sim, é isso mesmo. Você deve estar pensando que mulheres usando calça é uma coisa muito comum. Até é hoje em dia, né? Mas no início do século XX não era. Pelo contrário, quando as mulheres começaram nesse momento a usar calça, gerou muita confusão, gerou muito conflito. E é por isso que esse momento merece ser abordado numa aula de história. Não é novidade para ninguém que a nossa sociedade ela é uma sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade dominada pelo homem. Nesse tipo de sociedade, homens e mulheres desempenham papéis sociais muito diferentes. Então, eles não podem ser parecidos. Ao homem cabe mandar, à mulher cabe obedecer. Eu sei que isso é uma coisa cruel, uma coisa horrorosa, mas isso fez parte da nossa sociedade durante muito tempo, então a gente precisa mencionar. Essa diferença de papéis, essa diferença entre homens e mulheres, ela se expressava em tudo, em todas as fases da vida, até mesmo nas roupas. Então, as roupas masculinas, elas deveriam passar uma imagem de severidade, de força, de virilidade. Já as roupas femininas, elas deviam passar para a sociedade uma imagem de doçura, de fragilidade e de dependência da mulher em relação ao homem. No início do século XX, as coisas vão começar a se modificar. As autoridades do Brasil irão querer transformar o país num país moderno, né? Como os países europeus, como a França e a Inglaterra. Um bom exemplo disso são as mudanças urbanistas que serão feitas, sobretudo, no Rio de Janeiro, que nessa época é a capital do país. Mas essas mudanças não ficarão restritas só ao perímetro urbano, não. Essas mudanças vão se operar também na forma de ser e de se comportar das pessoas. Por volta de 1910, 1911, era moda na França um traje chamado jupe culotte. O que era isso? Era uma espécie de calça que por cima tinha uma saia e os dois eram muito largos. As moças mais ricas do Rio de Janeiro, obviamente nesse momento, irão querer imitar os hábitos das francesas e elas vão começar a fazer uso desse traje, que no Brasil vai ficar conhecido pelo nome de saia-calção. A primeira mulher a fazer uso desse traje se chamava Marília Espinase. Ela era uma francesa que trabalhava numa boutique muito famosa que ficava na Rua do Ouvidor. O primeiro dia que a Marília Espinase resolveu se exibir na frente da loja que ela trabalhava, a Ranier, usando a saia-calça, se criou um tumulto muito grande, né? Uma multidão muito grande foi para frente da loja para ver, porque afinal, mulher usando calça era uma quebra dos padrões, né? A calça era um traje do homem, um traje específico do homem, e uma mulher usando era uma quebra nos padrões. Havia, né, um medo muito grande da Marie sofrer algum tipo de violência. Por isso, a polícia foi chamada. Não houve nenhum incidente, a multidão estava querendo mesmo só conhecer a calça, mas eles ficaram tão atônitos, né, que somente uma chuva muito forte fez com que as pessoas resolvessem ir embora. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, né, o poder que uma chuva de verão tem de dispersar as pessoas. Mas, voltando a falar da Marília Espinase e da loja Ranier, lembrando que a Ranier era uma loja muito tradicional do Rio de Janeiro. E havia uma preocupação muito grande dos donos da loja, né, com a imagem que a sociedade carioca iria ter de uma loja que estava fabricando calças para as mulheres. Então, um dos sócios dessa Ranier, ele chamou todos os repórteres dos grandes jornais da época e deu algumas declarações. Ele dizia que os maridos, né, das mulheres que frequentavam a Ranier podiam ficar muito despreocupados, porque eles estavam fabricando a saia-calção, mas era de uma maneira muito discreta, né? Então a calça ia ficar bem escondidinha debaixo das saias longas. Quase não daria para perceber que a mulher estava usando
Calça. Bom, o uso de calça pelas mulheres nesse período, como eu já falei, suscitou diversas discussões. Era um tema que se tornou muito popular. Tão popular que virou tema de peça de teatro, né? A peça se chamava Saia Calção e foi encenada mais de 100 vezes no teatro do centro do Rio. E ela contava a história de 3 moças que saíram à rua usando a saia calção e foram perseguidas por uma grande multidão. Gente, infelizmente, esse tipo de coisa não ficava restrito à encenação do teatro, não. Os jornais da época fazem vários relatos de moças que resolveram usar a saia calça e foram não só perseguidas, mas foram agredidas, foram ofendidas, enfim, sofreram uma série de injustiças apenas por estarem usando calças. É óbvio que um tema de tanta popularidade vai ser usado pelos jornais da época. Os grandes jornais, eles resolvem se aproveitar que a saia calção tá na moda, tá gerando conflito, e eles vão lançar um concurso para ver quem é que dá a melhor opinião sobre o uso da calça. O que as pessoas pensam, se esse traje vai vingar, vai fazer sucesso ou não. É claro que as opiniões são muito variadas, mas a gente consegue dividir essas opiniões dos jornais em 2 tipos. A opinião, que atacava a saia calção e a opinião que defendia. Entre aqueles que defendiam o uso de calça pelas mulheres, diziam que a juculote, a saia calção, era um traje muito higiênico, porque diferente das outras saias longas, ela não arrastava pela rua. Além disso, ela dava segurança à mulher, porque como ela era presa na perna, presa no tornozelo, não tinha perigo de prender no sapato, de prender na porta do carro, enfim, esse tipo de coisa. E o melhor de tudo, no argumento de quem defendia o novo traje, é que ele dava para a mulher a oportunidade de se emancipar, Porque agora, com um traje mais cômodo como a saia calça, a mulher podia ir para a rua, ela podia ganhar a sua liberdade, ela podia trabalhar no que ela quisesse, porque ela não ia ter aquela saia longa atrapalhando. Entre os argumentos de quem atacava, eram principalmente os argumentos dos homens, eles diziam que essa saia calça não tinha nada de higiênico, não tinha nada de seguro. Pelo contrário, era uma aberração. Para que as mulheres iriam querer ter uma roupa igual a dos homens se elas não precisavam sair de casa para nada? Então, a gente consegue perceber nesses relatos, gente, como a sociedade da época trancava a mulher no espaço privado, não permitia a mulher ser o que ela quisesse ser. E como um simples traje, que era a saia calça ou a calça adaptada, trazia à mulher uma série de novas possibilidades dela se emancipar. Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e façam sugestões das aulas que vocês gostariam de ver aqui. Um beijo para todo mundo.